Sétimo ano, vamos prosseguir daqui, tá? Desculpem se a qualidade não tiver aquela coisa toda. A gente tá tentando dar uma melhorada aí, mas complicado, tá? Bom, temos os testes, correções aí também, exercício 3 da página B. E o em casa, 245, né? 3A e B, que são pessoais, no caso. Então, depende muito do ponto de vista de quem está respondendo aí no caso, tá? Vamos falar um pouco de transporte urbano como um desses problemas do mundo urbano, tá? Temos aí os problemas sociais, portanto, o transporte urbano é um deles, ok? Então, entre 1960, né, mais ou menos ali, a gente vê a população de aproximadamente 65 milhões de habitantes, 320 mil veículos produzidos no país. É uma outra realidade, é uma outra época, é uma outra forma de se fazer as coisas, dá para andar pela cidade de forma mais tranquila, até dirigir de forma mais tranquila nas grandes cidades. Hoje, mais de 2 milhões de habitantes só no nosso país, vamos deixar isso bem claro, fora no restante. Apenas o estado de São Paulo produz 1 milhão de veículos. Né? E a maioria da população vive em cidades, tá? Nesse caso, a mudança no trânsito de veículos e de pessoas. Nossa, mas por quê? Porque é uma outra realidade. Você tem uma poluição maior, você tem uma insegurança maior, você tem barulho em uma grande quantidade, enfim, você tem toda uma dinâmica diferente quando você tem mais veículos e mais pessoas morando dentro de uma grande cidade. A ação antrópica e mudanças climáticas. Vamos lá. Toda ação do homem, portanto antrópica, ela gera modificações no meio e às vezes na própria sociedade humana, né? Então, olha só, a circulação de veículos e pessoas já foi mais tranquila nas áreas urbanas. Hoje em dia é um caos. Hoje em dia você vê problemas de todas as ordens. As pessoas se esbarram, as pessoas não têm paciência umas com as outras, brigas são provocadas, coisas que antigamente você resolveria muito mais facilmente. Tá? A evolução das cidades, ela causou isso. Elas foram evoluindo, mas elas foram evoluindo de forma desordenada, de forma bagunçada, sem ter uma preocupação com isso. Até porque nem se falava nisso antigamente, isso é um conceito muito mais recente. Isso trouxe consequências, tá? O estilo de vida dos moradores também ficou prejudicado, as pessoas não podem ficar na rua até quando querem, antigamente era muito mais tranquilo para sair à noite, ou coisa do tipo, né? Hoje em dia você saiu de casa numa grande cidade, você malemar, alguém saiu na porta, você já tem que ir lá e passar a chave, porque você não sabe o que vai acontecer, né? E o planejamento urbano, que foi uma das coisas muito importantes de outras épocas, ele foi deixado completamente de lado, assim. Então, você vê muito isso nos países subdesenvolvidos. Às vezes não tem aquele esforço todo que deveria, né, para fazer esse tipo de coisa. Bom, a gente vai cair em um desses problemas, que é o que? O transporte público, que é uma coisa que deveria funcionar para integrar toda a cidade e a sociedade, mas nem sempre é assim que funciona. Então a gente tem reclamação sobre isso em vários países, e não é só países pobres. Mesmo os países ricos, com todo investimento que fizeram, ainda vai ter gente reclamando, né, dessa utilização, a forma como o serviço foi proposto. Então a gente vê aí que a gente deveria acompanhar, ver as mudanças no crescimento das cidades, elas deveriam ser melhores planejadas, né, mais organizadas, no planejamento urbano, que também apresenta grandes problemas, nas políticas públicas, que também não deveriam fazer um serviço muito melhor e não fazem, deixam a desejar, então isso causa caos mesmo, né, no próprio espaço. Falta de investimentos para tudo, para recap de via, para construção dos lugares por onde esses não só veículos, mas outros meios de transporte vão passar também. Não é geralmente isso que acontece, tá? E para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece o quê? O transporte como questão de saúde pública, porque numa cidade onde você não tem acesso ao transporte, como é que as pessoas se deslocam? Como é que elas vão ao médico? Como é que elas fazem tudo? Então, e olha que geralmente ainda existe uma certa logística para preparar onde vai ficar algumas dessas coisas, postos de saúde, por exemplo, onde as pessoas podem ir. Mas no geral não é assim que acontece, né? Então, colocar uma instituição ou uma autarquia ou algo num lugar onde ninguém pode chegar
chega a ser sacanagem, mas nós já vimos esse tipo de coisa acontecer até na nossa cidade. Então, temos o exercício 3, da página 243. A bicicleta é um meio de transporte que não contribui com o aumento do congestionamento e da poluição do ar. Tá? Outro problema que nós temos aí seria a violência urbana. Por quê? Porque a violência urbana ela tende a aumentar quando faltam outras coisas, quando falta recurso, quando falta saneamento, quando falta transporte, quando a pessoa não tem escolaridade para poder ter um bom emprego, tudo isso vai se somando e vai criando outras situações. Tá? Aumento a criminalidade, por aí vai. Então, crescimento urbano desordenado, falta de infraestrutura, o crescimento da própria população sem critério algum e outros problemas sociais vão contribuir para só agravar essa situação. Tá? Tratado aí sobre a camada de ozônio, só para deixar bem claro, assinado em 1987, tá? O Protocolo de Montreal. Então ali estabelecia na prática o uso de produtos e gases poluentes, por exemplo. E também criar uma tentativa de diminuir a produção desses gases. Funcionou durante um tempo, mas o mundo é complicado, né? A tarefa, vocês vão ter que responder essas duas aqui. Existe problema de transporte público em seu município? Não sei, cada um aqui mora numa cidade aqui na região, nem todo mundo mora aqui na cidade. Vai responder. Como é tratada a violência urbana em sua cidade? É levada a sério? Não é? Enfim, responda isso. Não é nem tão difícil assim, né? Mas para ajudar vocês aí a entender esse processo. Ok, pessoal? Tudo de bom. Até mais.